Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo ao vivo aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. Esse é o novo nome aqui da Bolsa, B3. Hoje é dia 17 de julho de 2017, 17 de 17. No final da semana passada, eu comemorei a queda da Bastilha, não é? Dia 14 de julho. Como dizem os franceses, 14 juillet. E não vou falar da queda da Bastilha no programa de hoje, mas lembro que os programas deste ano estão na página do YouTube. A página é Programa Mercado Futuro. Você pode assistir quando você quiser, o dia que quiser, na hora que quiser. E vai também no Direto da Bolsa, que é outro canal que eu tenho lá no YouTube. Bem, na semana passada, ou retrasada, tivemos um programa aqui, eu fiz uma entrevista aqui, onde a representante do Sindicato das Indústrias de Defesa Animal falou de várias mudanças aí propostas que eles estão fazendo nas vacinas contra a febre aftosa. Hoje, então, eu vou ouvir o Dr. Sebastião Costa Guedes, que é vice-presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, entidade que tem por missão defender o pecuarista e a pecuária nacional. Também é membro do Grupo Interamericano de Erradicação da Febre Aftosa, além de ser um ícone da cidade de Mococa e falar alemão, entre outras muitas línguas. O doutor Sebastião é cheio das qualidades. Obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço. Essas mudanças que foram anunciadas aqui, vai diminuir 2 ml, vai tirar o vírus C, é isso? Isso aí foi combinado entre os vários setores? Como é que é? Não, estas duas mudanças especificamente vieram do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, que por sinal, está hoje integrado na defesa do produtor rural, o que é o objetivo do Ministério da Agricultura. Eu quero dizer que a questão da vacina passa por uma negligência contumaz que vem já há alguns anos. De 2013 a 2014, havia uma intensa reclamação das reações vacinais. Houveram 5 reuniões na FamaSul de representantes das indústrias com classes produtoras e entidades. O CNPC foi na primeira, porque não era a nossa obrigação. Depois de 5 reuniões, como dizem lá no Rio Grande do Sul, nada aconteceu. Fim do mundo, não chegaram nem a aplicar as vacinas. Então, o que nós temos em síntese? Nós temos um prejuízo ao criador. O produtor compra e paga 600 milhões de reais por ano pelas 330 milhões de doses. O produtor, o diretor da Acrimate, o Luciano Vaccari, disse sexta-feira em Brasília, perde mais de 1 bilhão com condenações de carne nos frigoríficos devido a esses abscessos. E agora nós temos a imagem do Brasil queimada nos Estados Unidos, após um breve período em que eles importavam a nossa carne, e os Estados Unidos é referência para outros mercados. Todas as semanas chegam novas inquisições aqui no Brasil, agora ultimamente da Indonésia, das Filipinas, criticando o nosso Serviço de Inspeção Federal. E não é correta essa crítica. Nós temos um bom Serviço de Inspeção Federal. O DIPOA trabalha correto. O que nós precisamos acabar é com esta vacina que tem resquícios inventados pela própria indústria há muitos anos e que eles não querem modificar. Por exemplo, tire a saponina da vacina oleosa. Nunca uma entidade internacional recomendou, muito menos o panaftosa, colocar saponina na vacina oleosa. Não precisa de saponina. O que é saponina? Saponina é um agente que realmente estimula uma reação inflamatória e melhora a imunidade. Em síntese, basicamente, é isto aí. Agora, a saponina não foi concebida para ser adicionada à vacina oleosa. Ela é adicionada a vacinas aquosas. Isso tem um efeito positivo, mas na oleosa não. Isto foi feito para que a indústria abreviasse o período de teste da vacina pelos órgãos governamentais. Uma vacina oleosa tem que ser testada
após 56 dias da primeira vacinação. Como isto aumentava o capital de giro, o que a indústria fez? Foi reduzindo isso para 28 dias. 28 dias, a vacina tem dificuldades para passar. Então adicionaram saponina. A saponina é um agente que realmente causa lesões, processos inflamatórios. Isto está descrito na literatura. O Centro Pan-Americano, os trabalhos de Gilfredo, Reis e Silva, de 2001, 2002, apresentado num seminário no Panaftosa, tem conclusões categóricas de que a saponina é algo de muita responsabilidade você adicioná-la numa vacina e tem que identificar, porque ela produz, inclusive, abscessos acéticos, ou seja, sem bactérias, granulomatosos, que levam a esses problemas e reações inflamatórias. Então, ela em si é um problema. Outro, a via intramuscular e profunda. Para que via intramuscular profunda? Vacina aftosa deve ser aplicada subcutaneamente, porque você tem a reação e é fácil de você eliminar na toalete do frigorífico. Por que fazer profunda? Para esconder uma reação, um abscesso, e isso precisa acabar. E mais coisas, tem N coisas ligadas a esse aspecto que nós temos que realmente colocar o produto, que ninguém questiona a eficiência. O produto brasileiro é muito eficiente na proteção do rebanho, porém na tolerância ele precisa ser melhorado e muito. Isto passa também agora, por desejo até que iniciou do próprio Ministério, para reduzir a dose. A Colômbia já fez isso há 11 anos atrás. O Equador tem uma vacina também menor. O Uruguai pede vacina menor. O Brasil produz vacinas de 2 ml para exportar para o Uruguai. Eu não sei por que aqui no Brasil não querem, sabe, fazer isso, meu Deus do céu. Isso vai diminuir as reações. O Ministério quer muito acertadamente eliminar o vírus C, que não ocorre na América do Sul desde 2004. E no mundo desde 2005, foi no Quênia a última ocorrência. Então, tirando o vírus C, nós vamos diminuindo também a massa antigênica da vacina, que no Brasil está muito alta, está muito alta. Existe um parâmetro para avaliar vacinas que se chama eficácia ou eficiência podal, EPP, da proteção podal, que o Centro Pan-Americano recomenda e os outros países aceitam, que deve dar um índice de pelo menos 70%. No Brasil colocaram 80%. Por que isto? Por que colocar 80%? Será que também na vacina nós vamos ser mais realistas que o rei? Tudo isso é uma somatória que agora começa a chegar ao fim, porque o criador está dando prejuízo há anos. Os frigoríficos estão tendo grandes prejuízos. Nós estamos jogando carnes nobres, carnes boas e saudáveis, sabe, para a graxaria, devido a essas reações inflamatórias. E hoje nós temos um grande problema, que é queimar a imagem do Brasil no fornecimento internacional de carnes. Queimar a imagem do nosso serviço de inspeção. Teve alguns problemas pontuais, mas hoje, quer dizer, os países que importam começam a duvidar disso. E está na hora. Participei sexta-feira de uma reunião em Brasília, junto com a ABIEC, Abrafrigo, CNA, CNPC, Acrimate e o próprio Sindan, onde está caracterizado e não houve nenhuma argumentação contrária aos pontos para melhorar a vacina. E eu acho também o seguinte, nós temos que envolver nessa discussão o mais rapidamente possível as indústrias envolvidas nisso, que são produtores, acho que 5, elas têm que mandar os seus principais executivos e os seus responsáveis técnicos para discutirmos isso. As entidades de classe merecem respeito, mas o Sindan não tem nenhuma fábrica de vacinas. Quem tem são os fabricantes. Eles é que devem participar da discussão, né? Para que nós possamos achar uma solução para esta fase que eu, pessoalmente, a entidade que eu represento, que hoje eu estou exercendo a presidência interina dela, porque o nosso presidente, o Dr. Tirso Salles Meirelles, com outros afazeres, tirou licença, muito justa, por sinal, nós temos que realmente lutar para começarmos a retirar a vacina contra a fitosa. Nós temos 12 estados, mais o Distrito Federal, que contém um rebanho de 118 milhões de cabeças, seria o segundo rebanho comercial do mundo, atrás do brasileiro, que é de 220,
que há mais de 20 anos não tem focos de aftosa. A epidemiologia diz que depois de 4 ou 5 anos, sem focos, você pode ir prescindindo da vacina. Então, eu não sei por que insistem nisso. A gente já continua, já. Eu tenho que pedir um intervalinho, obrigado. Gente, eu converso com o presidente de exercício do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, Dr. Sebastião Costa Guedes. Voltamos rapidinho, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto hoje é essa questão da vacina contra a febre aftosa. Meu entrevistado é o presidente em exercício do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, o Dr. Sebastião Costa Guedes. Antes do intervalo, ele estava justificando que nós temos que modificar a vacina, enfim, a quantidade, os vírus e etc. A forma, a oleosa, a aquosa. A pecuária, eu queria sair um pouco desse foco aqui, mas a gente pode voltar. A pecuária brasileira esse ano está, no último programa aqui, eu falei que ela virou a Geni, né? Porque começou com a carne fraca, que já deu um baque nacional e internacionalmente. Perfeito. Depois veio-se a delação do presidente do Friboi, né? Que deixou mais encrencado ainda. Agora o mensalinho, que os fiscais sanitários agropecuários recebem entre 2 e 20 mil de hora extra dos frigoríficos. E a aftosa também nos Estados Unidos proibiu a venda de carne in natura. O que é isso? É um inferno astral? É um inferno astral. A arroba já caiu de 150 para 125 reais em muitos estados. É um problema sério. Fez a cadeia pecuária perder a credibilidade, principalmente do público feminino, devido a esses problemas, sendo que a locomotiva desse problema é esta questão dos abscessos, que saem, como vocês usam o termo, se viraliza nas internets, um mundo de coisa que não é real. Mas nós temos problemas que nós temos que corrigir. A pecuária está sendo muito injustiçada, mas eu acho que nós vamos reagir, estamos reagindo, o ministro entende as circunstâncias e pela primeira vez em algumas décadas, ou pelo menos na última década, nós temos um ministro exigindo providências, sabe, de quem causa problemas e punindo quem causa problemas. Isso é muito importante. Essa questão do mensalinho, aí eu não vou me aprofundar nisso, nós temos que esperar, mas a Operação Carne Fraca foi de uma pequena minoria e nós temos que resolver esses assuntos. Eu me sinto à vontade para falar sobre isso, porque nós temos um serviço de inspeção federal bom, o DIPOA cumpre um bom serviço, ninguém é perfeito, né, mas é um bom serviço e eu falo muito à vontade, porque eu estou licenciado de presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Eu sou médico veterinário, né, por formação, o senhor sabe bem disso, e eu acho que nós temos uma imagem positiva. O que nós não podemos aceitar são negligências e fatores localizados. Esta questão da vacina, embora isso não seja o problema principal na sua pergunta atual, é uma questão que leva a negligências persistentes e nós temos que resolver isso. Nós temos uma entidade, que é o Ministério da Agricultura, que merece respeito, o ministro lidera, sabe, um esforço notável para isso. Agora, tem que proteger o produtor e não setores de insumos. Setores de insumos são bem-vindos, o Brasil necessita deles, mas eles não são, sabe, os donos da verdade. Temos problemas, sim, muito identificados na questão da vacina e merece um aprofundamento. A questão da prova de tolerância da vacina é muito básica. Você aplicar no animal primo vacinado e depois avaliar em 45 centímetros quadrados, tenha dó, né? Não. E por que intramuscular profunda? Qual é a razão disso? Por que saponina? Essas respostas têm que ser dadas, entre outras. E eu acho que o Departamento de Sanidade Animal do Ministério agora está imbuído de levar o Brasil, sabe, para frente nisso. Nós não podemos mais, ser tutelados. O Brasil tem 220 milhões de cabeças de bovino. Nós não podemos ser tutelados por um país que tem 10 milhões. O outro que tem 50, que gerou uma crise enorme no ano 2000, espalhando a fitosa para o seu vizinho, né? Na parte meridional do Brasil e depois para o próprio Brasil.
Meu Deus, e o Brasil, quer dizer, o Ministério da Agricultura é um ministério para proteger o produtor rural. O pecuarista, aquele que tira 600 milhões de reais por Tiago, ano tudo para bem? comprar uma vacina que já não atende mais Vamos, às dá pra gravar? necessidades de tolerância com as quais ele contava. Vamos lá. Embora É Tiago seja uma vacina com TH. eficiente. Ninguém nega isso. Bom, e já que o doutor Sebastião falou, Você eu vou é? registrar rapidamente aqui. Hoje, dia 17 de julho, está havendo, não sei que horário, uma reunião Atividade entre o ministro econômica. e o Sandy, como é que chama? É o secretário de Secretário formado Agricultura onde, dos Estados Thiago? Unidos, que foi governador da Geórgia. Perdue, é o nome do Perdue, uma coisa assim. Justamente para tentar Não, você negociar fez esse filosofia negócio na da USP, carne então tu brasileira. é um cara Esses difícil de conversar. abscessos, É aquele que leu Kant, entendeu? Guedes Manuel está falando Kant. aqui. Leu, né? Você leu? Ao mesmo tempo, o Kovac lá, não sei como é que chama, O cara que fez Elmar. filosofia e Elmar vai pro tá- mercado, cara, é Excelente outra pessoa, pegada. o vice-ministro. está em Nossa Genebra Senhora, também, tem uma conversa porque que a eu União vou Europeia dizer está pra você. questionando isso. Só faltava ele falar, eu fiz Nos na Estados PPLeste Unidos, Sociologia. eles Eu ia podem falar, até pô, baixar a guarda e continuar Você fez na comprando USP? carne in natura. se você é da Mas PPLeste. eles vão querer Meu que filho a gente começou a engula fazer o sociologia trigo na deles lá. PPLeste. Que é uma Mas briga. parou. Comércio é Aí assim terminou mesmo. por Né? isso. Isso é Verdade, assim. tal. Agora, o mais importante Passou a é a fase de imagem estoque, do aguentou um fornecedor, ano, cara, na que sociologia. agora né? foi Ainda teve aula com o vilipendiada Otaviani por ainda. Chegou a negligências pegar o Otaviani. persistentes As últimas- nesse problema, quer dizer, da vacina. Aqui mesmo nós discutimos durante anos que era muito difícil entrar com carne in natura do Brasil nos Estados Unidos. Tiago, quando você fala um comigo, essa sacrifício câmera vai enorme. estar em você, A portanto, BIEC fez um fica à trabalho vontade, grande, tranquilo. o governo contribuiu bastante. Outra coisa, é uma conversa, E entramos Tatiana. Então é o em seguinte, setembro do ano passado. Você pode e agora tossir, fomos é a primeira vez punidos que você vem falar comigo. por algo Você pode tossir, negligente. engasgar, me Eu levantei o interromper, dizer problema não em é nome do isso, você está CNPC, interpretando na errado. Câmara A pergunta Setorial não está... Você pode... da carne bovina do Ministério da Está à Agricultura vontade. em duas ocasiões, Pode com concordar, bibliografia. discordar, fazer o que você quiser. Não houve resposta substantiva. Eu não pego frase de efeito, não edito Houveram entrevista, essas não faço essa... respostas Entendeu? que não É nos começo, meio e interessam, fim. que não traduz Vai a no ar do jeito realidade. que está. 5 minutos, 7 minutos, Nós não temos importa. agora é que achar Então, soluções a gente não- e não- soluções para a isso em televisão fase é um monstro, final mas- que eu espero e a minha entidade Mas- espera da presença ainda da fitosa no Mas eu não arsenal gosto de- terapêutico brasileiro, porque eu acho que nós devemos retirar, Cabelo. além dos Não, o cabelo dele é 118 jovem, milhões, né? que O faz cabelo mais de dele é 20 jovem. anos que não tem focos, nós temos mais 45 que Mas faz é filósofo, 15 cara. O cara anos fez que CPLeste, não bicho. tem focos. Ah, tá 45 explicado, milhões lá de no cabeça. cara ainda. E O os cara não vem nem de surtos mais sandália recentes havaiana, no tá bom Brasil já demais, fazem velho. 11 anos. Então nós temos que evoluir. E outra coisa, no Brasil, Gravata o que deve nem pensar, o dominar cara a não sabe o que é posição isso, vai brasileira gastar dinheiro com é a bobagem. proteção e a O cara da renda PPLeste do botar uma produtor gravata, pelo rural amor de brasileiro. Deus. Não outros Como é que é? fatores. Eu Não vou estou discutir isso. institucionalizando Então, a filosofia. eu acho que foi uma Aí não grande dá. luta e agora os Estados Unidos usam isso, né, para Pois nos é, punir. ué. Não vai ser Não. fácil sair dessa. Eu rezo para o sucesso do ministro Thiago, eu tô com e do o som do vice-ministro, hash o na doutor minha- no Elmar, meu que ouvido. também é muito objetivo e que está pressionando nesse sentido. E nós temos, eu vim sexta-feira de uma reunião em Brasília para tratar vamos das falar reações sobre vacinais, ao lado das com você. entidades que comentei no Eu gostaria início de soltar aqui. sua Do entrevista no setor dia do privado agricultor. estava a BIEC, O a agricultor é Abrafrigo, tanto aquele cara a que Crimate, tem a família, né, no negócio. CNA que trabalha e CNPC. tal. Como é aquele E nós agricultor que é o levantamos os proprietário da assuntos terra, que e tem estava lá o empregados, representante do tal. SINDA. Mas a Não notícia houve positiva para a nenhuma maioria de quem está envolvido contra-argumentação nisso é que há, tanto da parte do empresário aos que contrata, nossos como questionamentos, do trabalhador, como em absoluto. aquele lavrador E está pequeno, na que é hora a de maior discutir emprego isto para frente. do setor E eu agropecuário, sugiro ao Ministério da beneficiou todo Agricultura mundo, que convoque os 5 E eu fabricantes gostaria que você para comentasse discutirmos sobre esse isso. dado Que positivo. eles ainda vão ter pelo Os outros menos setores 2, não 3 tiveram anos esse de aumento de vacinação vagas, né? parcial no país Só a a partir de agropecuária que teve. 2019 para realmente quiser movimentar a economia de seus laboratórios. Então, Ok, doutor Guedes, vamos mais um intervalo, eu então volto nós já. temos que comemorar. O doutor Sebastião Depois Costa de amanhã. Reserve, presidente Nível de interino emprego. do Ok. Conselho Nacional da Pecuária Você vai tirar de o som do- Corte e membro do O som Grupo do hash, tá aqui Interamericano comigo. para a Erradicação da Febre Não, não Aftosa. tá Eu mais. volto já já. Não, tá sim, tá comigo.
Às vezes eu Ok, chamo estamos de ao vivo, volta para mas, o último o cara tem bloco que chegar da no horário conversa certo, com o ficar Dr. aqui Sebastião disponível, Costa o cara Guedes, perde 1h30, 2 horas aqui presidente não. interino Chega, do Conselho Nacional da entendeu? Pecuária de Chega, Corte, grava, membro eu do solto, grupo falo, ó, conversei da com o Erradicação Tiago da febre aftosa aqui, interamericana. diário. Nós temos 4 programas Doutor diários, Guedes, bons, assim. tem uma questão que tem a ver com tudo que o senhor de está manhã, falando. eu terminei agora às 9h30. Nós já chegamos à conclusão Temos que a um pecuária meio-dia, esse ano está temos apanhando outro por 5h35 e temos negligência, aí, como o senhor eu diz. apresento, Mas eu acho participo que, de 2 deles. como eu Mas conheço quando o senhor eu há tenho a algum fita tempo, aqui, eles reproduzem eu lá. acho que Então, eu pego a fita, eu solto no essa meu sua programa da manhã, por movimentação exemplo, e depois reproduzo à para tarde. levar os industriais de Ou o cara aftosa, do hora do almoço, pode esse entrevista é resultar bom, eu quero usar no meu programa. em Então, às vezes você algo aparece em positivo, 4 se eles programas, entendeu? 3, forem enfrentados 2, ali, no mínimo 2, que seja da Biogênese, Então, da MSD, porque são entrevistas Imperial, relativas né? sempre ao... Enfim, E o público que assiste ó, de manhã não é o não é público esse, da tarde. tem O que público da hora do resolver. almoço Quem sabe não é o cara que as assiste de manhã. coisas andam. Então, às vezes, você O que repete as a notícias minha e as dúvida matérias durante o quando dia, pra gente transmitir ao vivo contra-argumentam daqui, dando as cotações online. que Né? Ao por que vivo. tirar a Então, cotação vacina que tá e na tal, que não é bolsa. nem isso aí que Agora, só que está o doutor Mário agora modernizando tá a acontecendo vacina, isso. digamos Na hora do assim. almoço, o cara puxa e diz, agora É está que acontecendo isso. o No final da custo tarde, ele diz, está fechando de assim. manter uma E boa depois, à noite, o cara fechou vigilância assim. Ou sanitária seja, também é bastante alto. nós pegamos... Eu, a não, nossa eu audiência acho que é uma eu audiência concordo mais de com a sua quantidade, opinião. Eu acho que uma tem que audiência tirar de mesmo. Qualidade. Qual é a qualidade? testar, eu para ver o falo que com um acontece. cara que se interessa Mas pelo tem negócio. esse lado também que o custo Ninguém da vai ligar no canal vigilância... do Boi. E aí entendeu? é Esperando eterno, ver a né? Maria Você Braga, tem que assim. ter um... O cara já sabe que Eterno ali vai ter inteiro, cotação, né? não sei o que, entrevista. Eterno inteiro. Não tem Nós essas vamos coisas, ter não uma tem, fase não inicial, temos sabe, que entretenimento. nos dedicarmos Entendeu? mais É à um canal voltado pro vigilância, ar. Porque sabe? mesmo aquele negócio de grupo que o senhor fala, que isola uma pequena Você área. isola, Mas tudo isso se é volta custo. o foco, você isola uma deixa pequena aberto, área. deixa Em tudo 3 isso é- meses você recupera o mais natural. status se você é livre sem vacinação. Já Pulga é teve sobrenome, isso. pode falar Pulga. Já eu põe sou conhecido por esse porta-feno nome da mesmo. Coreia e Então, pode trouxe falar, a reintrodução você da fitosa lá. Agora, não é Vovó, mais avó. aquele bicho de 7 cabeças de queimar 11 milhões de ovinos e bovinos que a Inglaterra queimou. Já disse aqui no seu programa. Ah, você falou com o Marido Alguns Romano? líderes de opinião aquela acham que ela não mulher, estava tantos queimando a anos. fitosa, Eu ela estava entrevisto queimando um a estoque Marisa de só há vaca 14 louca. anos. Isso disseram, hein? 14 anos. Ela teve aqui no mês Apenas passado. estou repetindo Ela o vem que sempre, na eu ligo, época ela se vem. interpretou. A Marisa Hoje, Romano. quer dizer, é diferente. Se você tem Aquela um foco, senhora que você fala interdita 6 quilômetros de raio, você mata os animais afetados, você faz vacinação voz de trovão. perifocal no A mulher é restante uma ali fera, que está né? em contato, Agora, e eu falo você pra dá ela, "E aí, preferência Marisa, de vai pendurar a abate chuteira?" para Ela tá esses cansada, animais. né? Eu percebo Então, que ela tá cansada. é algo perfeitamente compatível. E depois de Mas 6 ela é meses, uma figuraça. você já Ela veio aqui a recupera última vez, ela o me deu uma status aula de livre sobre sem. Se você valor bruto tem da um produção. foco com livre e Vamos com, explicar você pra demora esse povo 2 o que é anos valor para bruto de recuperar, ou produção. 3. Não, o valor bruto E esse subiu, o valor negócio, bruto sabe, subiu. de vacinar, Vamos lá. no caso da Melhorou, fitosa, tirou. está ficando, sabe, um capricho de 5 ou 6 fabricantes. O maior mercado do mundo são os Estados Unidos. Tem vacina de aftosa? Não, não tem. Aliás, nunca tiveram. Mataram em é a identificação 1929 a matriz. Quando bala. você tá dando O entrevista pra Japão é Globo o News, segundo maior mercado lá veterinário troca, do aparece mundo. Globo Tem News. vacina de aftosa? Quando é o Globo, não. aparece o Globo. Quando Quando teve é a agência reincidência de Reuters, focos, aparece a o que é? Reuters. Porque nós Utilizar a pleiteamos isso aqui. legislação e eliminar. Ok? Terceiro, é a França. Ok? Tem? Não. Tiago? Quarto, o Brasil, depois a Alemanha, Inglaterra, não tem. Então, por que, que nós vamos ter que perenizar esse custo para o produtor? Esse custo que, volto a dizer, só do custo da A vacina, não entrevista 600 com milhões por Tiago ano. Xavier. Fora outros Tiago custos que com você tem, a perda de peso, THI, deslocamento dos Xavier, animais, com acidentes X. Ele nos é bretes, economista a questão do da aborto, que Tendências nós estamos Consultoria. levantando há Ele é tempo, o CNPC responsável por levanta. análise de atividade O índice de econômica e abortos, quando mercado de você trabalho. vacina o gado adulto em outubro, novembro, com inseminação artificial, é 16%, Tiago, obrigado quanto o por ter normal vindo. seria 4%. Veja, é um aumento da ordem de 300% no índice de abortos na Vamos lá. inseminação artificial. 3, Causado por quê? 2, Por caprichos de querer Tiago, obrigado vacinar por o ter gado vindo. adulto Vamos falar do junto que interessa muito, não com, só o na época da proprietário, inseminação artificial. Então nós de temos que áreas rurais, modernizar isso. produtor rural E que nós do contrata, mas CNPC, também aquele produtor nós que e tem a diversas família no federações, negócio. o que nós E o queremos é trabalhador evoluir rural, e né? começar O a agricultor, o retirar, homem que está sabe, a ligado à vacina de agricultura. aftosa de Os últimos muitos números estados, mostram que isso vai um beneficiar emprego não só o produtor crescente rural na de bovinos, agropecuária. mas vai Por que isso beneficiar está o ocorrendo? suinocultor. Sim.
principalmente no Rio Grande do Sul, no Paraná, que hoje não pode acessar o mercado japonês e da Coreia do Sul, porque se vacina bovinos contra a ficose. Carteira resultante assinada. dessa longa caminhada aí que a gente tem, eu venho conversando com o senhor, é aquela coisa da inevitabilidade. Lembrando, é positivo depois de 2 anos Contra fatos, não há argumentos. Isso aí. Você pega aí os países aqui em volta, a vacina é mais leve, menor, papapá, não é isso? É isso aí. O Uruguai parou de vacinar, depois voltou a vacinar. A Argentina também parece que está indo. Não, Tivemos uma vez um só, mas crescimento de muito emprego precipitado formal por decisão em outros política do setores. então Mas governo é na agricultura, e no ano 2000 e na que pecuária causou nós essa tivemos hecatombe ao maior Uruguai, do que já emprego. estava 6 anos sem vacinação, e nós no Rio Grande do Sul também fomos atingidos. Paraguai, o senhor disse que faz um Faz belíssimo um belo trabalho. trabalho. Esses 10 mil, Bolívia faz um belo trabalho. Nós estamos trabalhando muito em concertação, né? Com a Bolívia e com o Paraguai, porque nós somos partidários do mesmo conceito. Uma coisa é um Brasil ter 220 milhões de cabeças de gado. Outra coisa é um país que tem 10 milhões. Os Estados Unidos comprava livre com Vamos falar um pouco de vacinação de nível um de país que salário. tem 10 milhões de Salário, cabeças, mas não sob comprava do pressão, Brasil. Por quê? período Porque o de Brasil é um demissão, concorrente indústrias, potencial no comércio, mercado mundial. Em algumas áreas do E nós, agronegócio também retirando a tivemos alguma vacinação, redução. nós vamos vender Os língua salários bovina se mantém nos mesmos a 20 mil dólares a tonelada para o Japão. E não a 4 ou 5 mil dólares que a gente vende para os países que não têm essa exigência. Um É exemplo. verdade, não, isso é verdade. Além do que o Brasil é importador de carne bovina, né? Come-se tanta picanha aqui que tem que importar de. E não temos nada contra, né? Eu acho até a favor de importar mesmo carne americana, sabe? Para os segmentos que querem. Nós temos que evoluir com a nossa produção pecuária para termos mais animais de cruzamentos industriais, sabe? Nós estamos lutando por isso. O CNPC está com um projeto grande aqui na região de Tietê, com o Sindicato Rural de Tietê, com o Persona e a equipe para nós realmente, sabe, colocarmos sangue europeu, principalmente de raças britânicas, do cruzamento com o zebu, e melhorar a oferta da chamada carne gourmet, que o Brasil tem que penetrar no mercado internacional com mais oferta dessa carne. É isso aí. Doutor Guedes, nosso tempo acabou. Eu só queria fazer um rápido agradecimento. Semana passada eu comemorei aqui, o senhor sabe, os 15 anos de programa. E o senhor é parte dessa história, porque desde o primeiro programa o senhor tem participado, vários assuntos, Você enfim, diria que o agricultor e o pecuarista seminários, hoje eventos, tem uma tudo. condição melhor Guedes é do que nós parte tínhamos, por deste exemplo, no ano programa, passado, faz nos parte. anos Eu queria anteriores? agradecer ao senhor, Estamos saindo dar os parabéns desta fase por mais ajudar difícil da a mim e os agropecuária brasileira. telespectadores. Eu fico muito feliz de estar aqui no seu programa. Eu ando pelo Brasil, vejo muitas referências de produtores ao seu programa. Muitas vezes termino o seu programa, eu recebo, sabe, comunicações. Olha, parabéns, gostei do que o senhor falou, o senhor fala a verdade, o senhor põe o dedo na ferida, etc. e tal. Por quê? Porque o seu programa tem penetração, tem credibilidade. Eu é que agradeço essa oportunidade, não só em meu nome pessoal, mas do CNPC e da Federação de foi um Agricultura de avanço São mesmo. Paulo, que Agora, Muito já nós obrigado. temos de outro Vem- lado vem alguma muito queda WhatsApp no de valor de Mococa? commodities. Não, de Mococa não vem quase nada. Uma perda de Lá valor tem pouca para esses pecuária de produtos. corte. Estou Mas brincando. a Muito obrigado, doutor rentabilidade Sebastião. Até a que próxima agradeço. oportunidade. Indica Gente, é isso. que Hoje é dia possível 17 de julho, contratar e dizem que a pagar um pouco temperatura vai melhor. cair, então A agropecuária vai limpe a bem. luva, É o isso cachecol, porque diz que vai esses esfriar bem. empregos, essa alta de Um emprego abraço e demonstra. até amanhã. Tchau, tchau.